Fala galerinha, beleza? Antes de tudo, não esquece do like. Se você ainda não for inscrito, se inscreve, ativa as notificações e compartilha o vídeo com os amigos, viu? Bom, recentemente eu fiz uma enquete no meu Instagram pedindo pro pessoal escolher entre dois vídeos, tá? O assunto mais votado foi a Área 51 e eu vou falar sobre esse tema que é muito interessante. Bora pro vídeo. Para quem nunca ouviu falar, esse lugar é bem conhecido por ser um local de testes e desenvolvimento de programas secretos administrados pela Agência Central de Inteligência, a CIA. Ele é usado principalmente para testar novas tecnologias e alguns dos equipamentos mais avançados dos militares foram criados nesse local. Além de ser uma das bases mais avançadas do mundo, contendo um complexo subterrâneo com mais de 10 andares abaixo do solo e vários laboratórios de pesquisas. Onde fica a Área 51? Bom, ela fica no meio do deserto de Nevada, nos Estados Unidos, em uma estrada abandonada e sem demarcações, que levam ao portão da Área 51, e não apresenta muita segurança, aparentemente, além de algumas placas, avisos e pequenas cercas. Inicialmente, podemos pensar que a base militar mais secreta dos Estados Unidos não seria assim tão protegida, o que é um grande erro. Sua localização foi escolhida por causa do Lago Groom, que por ser seco e ter as características necessárias, seria uma boa pista de pouso. Além disso, a região desértica ao seu redor ajudaria a manter o local em segredo. Por que tem esse nome e por que atrai tanta curiosidade? A Área 51 ganhou esse nome devido à sua marcação nos mapas da área de teste de Nevada. Esse espaço era dividido em quadrantes para que os responsáveis pudessem manter um melhor controle do local. Cada um desses quadrantes recebeu um número aleatório. Essa área começou como um centro de testes para o avião espião Lockheed U-2, uma aeronave desenvolvida após a Segunda Guerra Mundial para vigiar a União Soviética. No início da década de 1950, a Marinha dos Estados Unidos e a Força Aérea enviaram aeronaves de baixa altitude em missões de reconhecimento sobre a União Soviética. Porém, como não voavam tão alto, estavam em constante risco de serem derrubadas. Então, em novembro de 1954, o presidente Dwight Eisenhower aprovou o desenvolvimento secreto de um avião de reconhecimento de alta altitude, que seria o programa U-2. Um dos primeiros passos do projeto era encontrar uma localização remota e secreta para a criação e testes dessa nave. Assim, eles escolheram um local no deserto de Nevada, perto de um lago seco, chamado Groom Lake. Conhecido por seu número de marcação no mapa, a Área 51 se tornou uma das mais secretas bases militares dos Estados Unidos. De forma a convencer trabalhadores a virem trabalhar em uma área em que não se há condição nenhuma para viver, Kelly Johnson, um dos principais engenheiros do projeto, deu-lhe um nome mais atraente, Paradise Ranch, que significa Rancho Paraíso. Como se iniciaram os mitos sobre a Área 51? O avião U-2 teve seu primeiro voo de teste no dia 1º de agosto de 1955. E com ele diversos relatórios sobre pessoas que diziam ter visto os objetos voadores não identificados. Muitos desses avistamentos foram observados por pilotos de companhias aéreas comerciais, que nunca haviam visto uma aeronave voar em altitude tão elevada quanto a U-2. Apesar dos oficiais da Força Aérea saberem que a maioria desses objetos voadores inexplicados eram testes da U-2, eles não tinham permissão para revelar esses detalhes ao público. Então, o governo passou a usar várias histórias relacionadas a fenômenos naturais ou pesquisas meteorológicas de alta altitude que se tornaram explicações para quando surgiam relatos de identificação de naves alienígenas. A natureza do trabalho realizado na base era tão importante para o governo dos Estados Unidos que a CIA se recusou a reconhecer a existência da Área 51 em todos os documentos oficiais. Até 2013, as referências à instalação foram sempre escondidas. Inicialmente, isso foi impulsionado pela Guerra Fria, quando os Estados Unidos temiam que seus programas militares pudessem cair nas mãos da União Soviética. Sua existência foi admitida em um relatório classificado, que cobriam as 2 primeiras décadas de operações na Área 51. Esse relatório só foi lançado em 2013, após um pedido de liberdade de informação de um professor na Universidade George Washington. A Área 51 ainda está em uso? As operações do U-2 pararam no final da década de 1950, mas outras aeronaves militares de alto nível continuaram os testes na Área 51. Ao longo dos anos, o Lockheed A-12 e numerosas aeronaves como o F-117A, que parece um morcego, e Tacit Blue foram desenvolvidas e testadas no deserto de Nevada.
Além disso, graças a um satélite soviético, conseguimos algumas imagens desse lugar que é tão protegido, e parece que mais alguns prédios estão sendo construídos. Porém, para aqueles que acreditam que extraterrestres nos visitam, poucos lugares no mundo são tão atraentes como o remoto deserto de Nevada. Nas últimas décadas, houve relatos de diversas testemunhas que afirmam ter visto objetos voadores não identificados naquela região. Para muitos, as supostas naves espaciais são apenas aviões que decolam e aterrissam naquela base. Mas essa explicação não convence a todos. Com o objetivo de atrair mais visitantes ao local, as autoridades decidiram, em 1996, batizar a rodovia estadual 375, que percorre de norte a sul o condado de Lincoln, de Estrada dos Extraterrestres. Segundo os responsáveis pelo turismo no estado de Nevada, em nenhum outro lugar do país há mais relatos de avistamento de nave extraterrestre do que nessa estrada de cerca de 160 quilômetros, situada nos arredores da misteriosa base militar. A rodovia é acessível pela Rota 93, que atravessa uma paisagem de aspecto marciano. Trata-se de um trajeto em que só se cruza com outros carros, e é preciso ter certeza de que o tanque está cheio, já que há pouquíssimos postos de gasolina e os celulares ficam sem sinal rapidamente. O objetivo da maioria dos viajantes que chegam à estrada é visitar a cidadezinha de Rachel, que apesar de ter menos de 100 habitantes, é considerada por muitos como a capital mundial dos OVNIs. Além das histórias sobre discos voadores nas redondezas, o título também se deve ao famoso bar, restaurante e motel Little Alien, Pequeno Alien ou Pequeno Alienígena, que recebe turistas de todas as partes há décadas. Junto a um pequeno prato voador metálico pendurado em uma grua, um letreiro com um alienígena de olhos enormes dá as boas-vindas aos terráqueos. Ao lado desse letreiro, há uma estação de medição de radiação, uma lembrança de que estamos também a poucos quilômetros do lugar onde, desde 1950, o governo americano realizou cerca de 1000 testes nucleares. Um pequeno monumento situado no exterior do restaurante lembra que este foi o lugar eleito pelo estúdio 20th Century Fox para promover em 1996 a estreia do filme Independence Day, no qual uma civilização vinda do espaço tentava conquistar a Terra. Na parte traseira do local, uma série de trailers serve para receber os viajantes que decidem passar a noite em Rachel, que começou a ganhar fama em 1989, depois que um morador de Las Vegas, chamado Robert Lazar, afirmou em uma entrevista de TV ter trabalhado com naves espaciais alienígenas na base militar. Ele chocou o mundo quando revelou a existência da Área 51, suposta base secreta militar americana que seria focada em pesquisas extraterrestres. Depois de 29 anos, o homem mais polêmico da história da ufologia estaria pronto para quebrar o silêncio. Ele afirmou que trabalhava no setor S4, que funcionava como auxiliar da Área 51. Recentemente, Bob disse que os Estados Unidos estão testando propulsores alienígenas e mantendo a tecnologia secreta. Ele já sofreu diversas críticas durante esses anos, após buracos aparecerem em sua história, como ter dito que possui diplomas nos institutos de tecnologia de Massachusetts e da Califórnia. Porém, não existem registros de sua presença em nenhuma das duas instituições. Mas ele disse que o governo apagou todos os seus registros antes de entrar na Área 51. Sendo verdade ou não, muitas teorias da conspiração foram criadas depois disso. Apesar disso tudo e de toda a explicação lógica, alguns seguem acreditando que, na realidade, trata-se de um centro de pesquisa sobre alienígenas, para onde teriam sido levados os restos de uma nave espacial que teria sido encontrada em 1947 por um fazendeiro próximo à cidade de Roswell, no Novo México. Mas, como eles sempre conseguem mudar o foco da história, disseram que eram destroços de um balão meteorológico. Só que na época o governo americano meio que entrou em choque quando souberam. Recolheram tudo bem rapidinho e adivinha para onde levaram? Exatamente, para a Área 51, para supostamente estudar tudo aquilo. Inclusive, o corpo de um alienígena teria sido encontrado e levado para lá. Isso tudo foi um empurrãozinho para que todo mundo imaginasse que nessa base ultra secreta, que já não é mais tão secreta assim, além de criar aviões poderosos, eles escondessem coisas relacionadas a extraterrestres. Mas e aí, o que vocês acham da Área 51? Deixe a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Se quiser deixar dicas de vídeo, de gameplay também, fiquem à vontade. Espero que vocês tenham gostado, viu? Beijão, até a próxima!